Com qual idade que o senhor entrou no seminário? Tinha 14 anos. E o senhor sempre quis ser padre, pensou em ter alguma outra profissão? Quando eu era moleque, garoto, era criança, 7 anos, morávamos no interior e veio um padre celebrar a missa. E eu, no meio de entre umas 35 crianças, era o único que usava óculos. Para aquela época era um fato raro. E o padre me disse: ei, você que tem óculos, vem trazer a Bíblia para a entrada. Foi a primeira vez que eu tive uma Bíblia em mãos. E comecei a gostar, daí comecei a perceber que as roupas do padre eram bonitas, aquilo, fascínio de criança. Comecei a gostar da ideia, depois me tornei coroinha, já morando em Cascavel. E aí chegou a adolescência, já estava esquecendo tudo aquilo. Até que um dia o padre me levou até o seminário menor. Eu gostava muito de futebol. E eu vi 4 campos de futebol lá. É aqui que eu venho. Mas para vir aqui tem que querer ser padre. Bom, se ser padre garante futebol, eu quero. E fui. Eu fui, era para jogar futebol. E acabei ficando. E o senhor tem algum gosto de musical? Costuma escutar música? Qual tipo de música que o senhor gosta mais? Eu gosto de música instrumental e de música clássica. Mas tem umas músicas românticas do Roberto Carlos que me fazem lembrar tantas belezas. E o senhor disse que nasceu em Cascavel, né? Ficou lá até os 14 anos? A cara é feia, mas o bicho é manso. Eu nasci em Cascavel. E o senhor já morou aonde, Dom Peruso? Opa! Em Cascavel, em Curitiba quando era estudante, como padre, em Belo Horizonte, em Roma, em Stuttgart, em Israel, em Francisco Beltrão. Já andei um pouco. Questão de filme, cinema. Não sei como era o nome aqui no Brasil, mas um filme que me agradou muito, vencedores em Oscars, inclusive foram 2, Mississippi Burning e Bala com Ilupi, a Dança dos Lobos, eu acho Dança com os Lobos. Eu acho que é a Dança dos Lobos. Dança dos Lobos, mas não foi aqui no Brasil que eu assisti. Tem algum entretenimento que gosta mais de fazer? Eu gosto de ler livros. Eu gosto de ler e observar a maneira como alguém escreve. Daí romances. Eu gosto muito de Machado de Assis. Tem algum livro dele que o senhor gostou mais? Seja algum título que... Pareceu-me, embora seja um dos seus primeiros escritos, mas Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma leitura... Parece as travessuras do humano. Qual o time de futebol que o senhor torce? São Paulo escreveu aos Coríntios: sede santos. Santista por razões radicadas na Sagrada Escritura. Muito bom. O senhor gosta de tomar uma cerveja, Dom Peruso? Eu gosto de tomar uma cerveja. Se estiver estupidamente gelada, gosto mais. Praia ou campo? Campo. Lasanha ou pizza? Eu acho que eu não prefiro nenhuma nem outra, mas entre uma e outra, eu acho que vou de pizza. Entre cenoura e beterraba? Cenoura. Homem de Ferro e Capitão América? Nenhum nem outro. Homem de Ferro. O senhor tem algum livro da Bíblia que seja teu predileto? O senhor que dedicou tanto tempo à Sagrada Escritura? Mais do que livro, alguns autores, você falou de livro, né, autores, eu acho genial o Evangelho de Mateus, embora os outros também sejam admiráveis. E o personagem Paulo,
um homem cheio de vitalidades, de fibra e também de disposições até de uma virilidade ou de uma virulência, de um temperamento agressivo que o encontro com Jesus Cristo redireciona todas as suas potências psicológicas para o seguimento de seu Senhor e se tornar mensageiro de uma conversão que não é apenas uma opção religiosa, mas é uma mudança interior do homem impulsivo para o bom velhinho, benevolente, reconciliador E, senhor Bispo, agora se preparando já para o bate-papo com a juventude, hoje o senhor acha que, qual que é o maior problema, que é a maior dificuldade que o jovem enfrenta hoje? Tendo o seu olhar como arcebispo dessa arquidiocese, e com os jovens que o senhor já conhece, a sua experiência também como sacerdote, qual é o maior dilema que o senhor acha que o jovem enfrenta hoje? Mais do que o maior, são em diferentes aspectos. Sobre o aspecto existencial, o jovem hoje é bombardeado por todas as formas de publicidade e de atrativos que fazem dele um consumidor. As mensagens publicitárias se direcionam-se especialmente aos jovens, para que consuma e compre. Isso desfigura a capacidade afetiva, a capacidade de amar. Esse é um problema. Sobre o aspecto profissional, desemprego, isso inquieta e atemoriza. Qual futuro? Onde buscar esperanças? Esperança no sentido de realização profissional mesmo. O que vou ser? Por quais motivos quero abraçar esta profissão? Quase sempre são seduzidos por aquilo que mais é rentável, porque é esse o critério de mercado. E no âmbito também da própria interioridade, da espiritualidade, em quem confiar e a quem oferecer a própria vida, para quem viver. Qual o motivo? Que esperança? O jovem hoje, outrora havia mais a família dava mais retaguarda, hoje as nossas famílias e as famílias de muitos dos nossos jovens estão fragmentadas e desde a infância eles já cresceram num ambiente dividido. Então, qual é o grande drama? Mas começa onde? Parece que tudo começa na vida familiar. O que eu recomendaria a qualquer jovem hoje, não dá para superar à mesma hora e a um só tempo todos os desafios. Mas aqueles que sabem cultivar relacionamentos de afeto gratuito, querer bem, só por querer bem, não por alguma outra conveniência, não para saciar-se ou para saciar outros, mas por querer bem por pura gratuidade. Isso me faz capaz de perdoar, de aceitar o perdão, de perceber que preciso do outro, de deixar-me reconhecer pela necessidade do outro, vida partilhada. Nossa juventude sofre um vazio que golpeia a sua interioridade e não é culpada por isso. Crescemos num ambiente em que o jovem vale na medida em que produz e consome. Se não produzir se não for produtivo, não encontra emprego. Se não consumir, não tem muitas alternativas. Isso é uma violência que se faz à pessoa jovem. Nossa sociedade, vivemos num tempo em que a cultura pós-moderna violenta os nossos jovens, violenta o coração da nossa juventude. Não quero com isso amaldiçoar a escuridão, dá para acender, é melhor acender alguma vela. E aí, experiências sadias de amizade, atividades esportivas, nós não precisamos ser sempre religiosos. Atividades esportivas, diversões sadias, a convivência pela pura gratuidade, é até isso que o Papa Francisco insiste, gratuidade. Dom Piruza,
Você sabe o que é Netflix? Sei. Sabe o que é Spotify? Aí passou dos meus domínios, embora eu já tenha ouvido, viu? Twitter? Sim. Facebook? Não tenho essas coisas porque eu quero ter um pouco de tranquilidade, mas eu sei o que é. E WhatsApp? Esse eu uso. Instagram? Conheço, mas não tenho. Snapchat? Aí já passou dos meus domínios. Disquete? Bom, esse é muito antigo. Como é que vai perguntar uma coisa dessas agora? Homem, atualize-se. Não me envelheça tanto assim. Não, eu acho que já... Mas o primeiro computador que eu tive pesava 7 quilos e tinha um disquete. O primeiro computador que eu tive era um Epson, comprei na Europa, mas era moderníssimo. Potência 20 KB. E pesava 7 quilos. Mas fiz um sucesso. O senhor assiste ou já assistiu alguma série? Não. Não, é que estou sempre atrasado com compromissos daí. E depois de novo, filmes, vejo um ou outro, mas não é que é Netflix mesmo. Eu falei, conheço, mas não tenho. Acho que tá legal, né? Já que faltou, tem alguma coisa que dá pra ver também? Agora a gente vai pegar... Você não perguntou se você perguntasse se eu já tivesse me apaixonado, eu ia dizer que sim, mas não perguntou. Tem ainda? Acho que tem. Dom Peruso, na sua infância ou na sua juventude, você se apaixonou alguma vez? Eu me apaixonei várias vezes. Houve um caso que foi longe, deu um trabalho, foi sofrido. Aqueles olhos ainda continuam azuis e belíssimos. Pois é. E o senhor tem algum conselho para dar para quem namora? Para o jovem? O produto também. Falar em uma frase só é muito pouco, mas eu teria muitas recomendações feitas com humildade. Mais do que quem namora, do que eu atendi até hoje de jovens. E olha, em quase todos esses lugares que eu disse que morei, atendi jovens, é impressionante. Em Israel eu até levava cartas. Na escola onde eu estudava Sagrada Escritura, a secretária era uma palestina que se apaixonou por um soldado israelense, que se apaixonou pela Palestina, mas os familiares de um e de outro não permitiam. Então eu levava cartas dela para ele e dele para ela. Hoje vivem num país, tiveram que mudar de país, mas estão bem. Vez por outra chega algum e-mail deles. O que eu recomendaria? Se considerarem amor igual a paixão, isso tudo passa tão rápido que depois terão que viver a vida inteira atrás de paixões e serão torpedeados pelas frustrações. Então, quando é que as pessoas se amam? Não necessariamente quando estão apaixonadas, mas quando são capazes de fazer da própria vida um dom ao outro, viver para o outro, não para si. Dom Peruso, você já escutou a expressão friend zone? Já. Sabe o que significa? Não sei se sei, eu tenho uma certa imagem. Sim, é a zona de amizade, sim. O que o senhor acha disso? Eu acho que é grande o risco de esses amores, chamar isso, se não for amizade, que comporta gratuidade, e vai chamar uma espécie de romance sem compromisso que torna perigoso porque um acaba usando o outro. A ideia é, podem perguntar sobre gênero, homossexualidade, e eu respondo a tudo. Não vou agradar, mas eu vou falar.